Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com a amada igreja. Amém? Levítico capítulo 19, versículo 32. A tradução que eu vou utilizar nessa noite é a tradução da Bíblia King James. Diz assim a palavra do Senhor: Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos, honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu coloquei como título da mensagem dessa noite o seguinte título. O título da mensagem dessa noite é respeito. Repita comigo: respeito. Respeito. Mais uma vez, respeito. Respeito. Esse é o título da mensagem dessa noite. Amém? O texto que nós acabamos de ler, ele deixa claramente escrito que é necessário que nós venhamos aprender a respeitar as pessoas que são mais velhas do que nós. É isso que está falando aqui. O texto diz: olha, respeitem aqueles cujos cabelos já são brancos. Trate respeitosamente. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que o respeito está se acabando. Nós vivemos em uma sociedade onde ninguém respeita praticamente mais ninguém. E como igreja, e nós somos uma igreja séria, nós somos uma igreja responsável, é nosso papel instruir, é nosso papel ensinar, é nosso papel direcionar. E eu sou um pastor apacentador. Eu sou aquele tipo de pastor que as suas mensagens são de ensinos, de orientação, de instrução. E eu não poderia deixar de ensinar à igreja os princípios da vontade de Deus. Então, é da vontade de Deus que nós venhamos aprender a respeitar as pessoas mais velhas. Quando eu era menino, hoje isso quase já não se vê mais, mas quando eu era menino, quando entrava no ônibus, se entrasse uma pessoa mais velha, era de obrigação se levantar e ceder o lugar para que o idoso se sentasse. Porque eu recebi esse tipo de educação, eu recebi esse tipo de ensinamento, esse tipo de cultura. E essa cultura que me foi passada pela minha mãe é uma cultura ensinada pela própria palavra de Deus que nós acabamos de ler. Respeite as pessoas que são mais velhas. Hoje em dia, o garoto novo, ele quer bater
posse do idoso. Ele já não respeita mais. Mesmo sabendo que a estrutura física dele é mais forte, mesmo sabendo que ele tem a vantagem de ser mais novo, ele usa essa vantagem às vezes para agredir o idoso. Quantos filhos aí agridem os seus pais, batem, violentam? Essa é a verdade. Por quê? Porque a cultura de se respeitar parece que está acabando. Irmãos, nós estamos vivendo em uma sociedade aonde as pessoas já não querem mais respeitar ninguém. Mas como igreja, como um pastor compromissado com a palavra de Deus, eu quero te ensinar nessa noite que nós que somos cristãos, nós precisamos respeitar primeiramente as pessoas mais velhas. Amém? Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, me ensina a respeitar a todos que são mais velhos do que eu. Amém? Vamos aplaudir bem forte. Respeitar. Precisamos aprender a respeitar. Então, se o pai é mais velho, se a mãe é mais velha, se o tio é mais velho, se o irmão é mais velho, se o primo é mais velho, se o vizinho é mais velho, se o patrão é mais velho, e seja lá quem for é mais velho, respeita. Respeite aquele que é mais velho. Amém? O tema da mensagem de hoje qual é? O tema da mensagem de hoje qual é? Respeito. 2. Respeitem os seus líderes cristãos. Aprenda a respeitar aqueles que exercem o ministério, uma liderança dentro da igreja. Aprenda a respeitar o seu pastor. Aprenda a respeitar o evangelista. Aprenda a respeitar o diácono, o missionário, a missionária. Aprenda a respeitar o obreiro. Nós precisamos aprender a respeitar os líderes da nossa igreja. Porque esses líderes só exercem essa atividade, essa função, porque Deus separou eles para isso. Se hoje eu estou exercendo o ministério pastoral, foi porque Deus me separou. Se o evangelista Carlos está exercendo o ministério, se o diácono Fernando, se a missionária Elita, o evangelista Silvio, a Raquel e tantas outras pessoas exercem um ministério, exerce a liderança, nós temos que respeitar. E não é só porque se trata dessa igreja. Quando eu falo respeitem aqueles que exercem uma liderança, eu estou falando, olha, de qualquer igreja, é um pastor, é um líder, você tem que tratar com respeito aquela pessoa. Quando você encontrar com algum servo de Deus, com alguma serva de Deus, respeite essa liderança. As pessoas nos dias de hoje parece que não querem mais respeitar, debocham do homem de Deus e da mulher de Deus. E como igreja, eu preciso falar para vocês, como igreja, respeitem os líderes espirituais, respeitem os pastores, os evangelistas,
os obreiros de Deus, os missionários, as missionárias. Respeite essas pessoas, porque Deus escolheu essas pessoas para fazerem a sua obra. Amém, irmãos? Amém? Levanta a mão para o céu e diga assim: Senhor Jesus, me ensina a respeitar o meu pastor, o meu evangelista, o diácono, a diaconisa, a missionária, o missionário e todo servo do Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte. Três. O tema da mensagem de hoje qual é? O tema da mensagem de hoje qual é? Respeito. 3. Eu escrevi aqui: respeite o esposo e a esposa do seu irmão. Respeite. Você gostaria que alguém faltasse com respeito com o seu esposo? Você gostaria que alguém faltasse com respeito com a sua esposa? Não. Então você tem que aprender a respeitar o esposo e a esposa dos outros. Você tem que aprender a respeitar o marido. Você tem que aprender a respeitar a mulher do outro. Principalmente dentro da igreja. A gente não pode, dentro da igreja, faltar com respeito com a esposa do irmão, com o esposo da irmã. Eu não posso querer ficar mandando uma mensagem cheia de gracinha. Eu não posso querer ficar fazendo elogios à esposa do meu irmão. Eu não posso, você não pode ficar querendo fazer certos elogios ao marido da irmã. Você não pode fazer isso. Isso é falta de respeito. Você gostaria que alguém ficasse mandando mensagens cheias de elogio para sua esposa? Ou para o seu esposo? Já pensou seu esposo recebendo um monte de mensagem cheia de elogios de alguém? Você ia ficar feliz com isso? Não. Então o que você não gosta que façam com você, você não vai fazer com ninguém. E quando eu falo de esposo, quando eu falo de esposa, eu poderia falar também do namorado, eu poderia falar também da namorada, eu poderia falar do noivo, da noiva, daquele que tem um compromisso com outro alguém. Respeite. 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 Você pode achar o esposo ou a esposa daquela pessoa até uma pessoa bonita, até uma pessoa atraente, até uma pessoa agradável, mas trate com respeito. Quem tem que fazer elogios demais é o esposo dela ou a esposa dele. Não é você, não sou eu. Não somos nós. É isso, irmãos. Hoje, por conta das redes sociais, por conta da internet, as pessoas estão se perdendo. Você imagina só, você vai lá, posta uma foto bonita. Você vai lá e posta uma foto bonita. Você acha que o seu esposo vai ficar satisfeito de ver uma pessoa fazendo determinado tipo de elogio? Não. Você acha que se a sua esposa posta uma foto lá, por mais bonita que seja, você acha que o esposo vai gostar que outra pessoa fica fazendo certo tipo de elogio? Claro que não. Então, se você não gosta, não faça com o outro aquilo que você não gosta que faça com você. Então é papel da igreja ensinar
a ter o quê? Respeito. Amém, irmãos? Respeito. Respeite as pessoas. Não queira estragar o casamento dos outros. Não tenta trazer infelicidade para os outros. Não faz isso. Não faça isso. Você é solteiro, a outra pessoa é solteira, você tem a liberdade, tudo bem. Mas se a pessoa tem algum compromisso, não faz não. Respeite essa pessoa. Respeite o limite. Tudo nessa vida tem um limite. E a gente tem que ter respeito. Amém? A gente precisa aprender a respeitar o esposo e a esposa do outro. Para quando chegar na nossa vez, a gente também ser respeitado. Amém? Levanta a sua mão assim e repita comigo: Senhor Jesus, me ensina a respeitar o companheiro e a companheira do meu irmão. Amém? Vamos aplaudir bem forte. Eu não sei se você já viu comigo, eu estou pregando isso, mas eu tenho que ensinar, isso é de Deus. Amém? Vamos lá, 4. O tema da mensagem de hoje qual é? Respeito. 4. Respeite os filhos do seu irmão. Respeite. Respeite uma forma de tratar. Trate com carinho. Porque você não gostaria que tratasse o seu. E outra, para mim me aprofundar no respeito. Não seja abusado com os filhos dos outros. Uns olhos ruins, olhos de desejo, de maldade. Faz isso não. Porque você não gostaria que fizesse isso com os seus. Então olhe com um olhar de irmão, com um olhar de respeito. Você imagina alguém olhar para o seu filho, para a sua filha com maldade? Você ia ficar feliz com isso? Jamais, irmãos. Então não faça essas coisas. Respeite os filhos dos outros. Trate o filho do outro com carinho e com respeito. Você sabia que você tem que ter respeito pelo filho dos irmãos? Você já imaginou seu filho ou a sua filha, um mocinho, uma mocinha, e o irmão com maior falta de respeito? Que coisa desagradável. Isso não pode existir entre nós, irmãos. Isso não pode acontecer. Como cristão, nós temos que ser respeitadores, amém, irmãos? Não pode. O diácono Fernando tem lá uma filha jovem, aí vai eu olhar com maldade? Vai o irmão olhar com maldade? Isso não é de Deus não, irmãos. Deus não se agrada disso. Os irmãos não fazem ideia, do que eu já fiz por causa da falta do respeito. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Há uns anos atrás, a gente estava na igreja adorando, e o irmão entrou lá bêbado, o irmão que era da igreja, que eu dava maior carinho, dava maior atenção, entrou bêbado. E ele, na hora do culto, todo mundo na frente, com o olho fechado, louvor, todo mundo chorando, adorando. E eu ali orando, eu vi na hora que ele entrou, tinha uma menina de 12 anos dentro da igreja. Estava com uma sainha e eu vi ele passando a mão na menina. Você acha que eu não chamei ele para uma conversa particular? Você acha que eu deixei passar? Você acha que eu aceito isso daí? Não aceito isso não, irmãos. Eu não tinha filha até naquela época, eu não tinha. Hoje eu tenho 2 meninas. Mas se o pai daquela menina estivesse dentro da igreja e tivesse, você acha que ia dar bom?
As coisas não podem acontecer não, irmão. Tem que ter respeito. Aqui tem um monte de criança. Eu tenho que tratar como filho, você tem que tratar como filho, tem que amar, tem que respeitar. O exemplo tem que vir de nós, que somos mais velhos. Se eu ver acontecendo isso com qualquer uma dessas crianças aqui, eu chamo para conversar no particular, irmão. Não deixo passar, não. Minha mãe viu conversando com o irmão no particular, ela ficou doida comigo. Tinha um escritóriozinho lá, vamos conversar aqui, ó. Entramos lá e a gente bateu, a mãe entrou junto comigo, saiu de lá com o cabelo em pé assim, ó. Porque eu tive que conversar com o irmão. Tive que chamar o irmão para conversa. E ele saiu, ó. Acabou, irmãos. Porque a igreja é lugar de respeito. Tem que ter respeito. A gente tem que ensinar isso. Eu estou hoje ensinando isso, para que essas coisas não se repitam entre nós. Eu tenho 2 filhas. Você acha que se ele fizesse isso com a minha filha eu ia gostar? Então eu também não gosto que ele faça isso com o filho de ninguém, que ele fez. E eu vi. E ele deu o azar que eu vi. E eu sou bênção, irmãos. Eu sou da paz. Mas certas coisas não tem que ser correto, tem que ser justo. Respeito. E eu estou aqui para te ensinar isso. Levanta a sua mão assim e fala: Senhor Jesus, me ensina a respeitar os filhos dos outros. Amém? Vamos aplaudir bem forte. É uma palavra dura, mas é real. Vou correr aqui. Quinto, respeite as normas da sua igreja. A igreja tem normas. Vou te dar um exemplo de uma norma simples. As minhas bênçãos fazem isso, mas eu corrijo elas sempre quando os irmãos não estão perto. Você acha que é certo subir no banco da igreja e ficar em pé em cima do banco da igreja? Não, o banco é para ficar em pé ou para ficar sentado? É uma norma. Vamos lá, quem está tomando café aí, está tomando água? O copinho é para jogar onde? Lá no lixo, não é para deixar no chão da igreja. São normas que a gente aprende dentro de casa. É ou não é? É. São ordens que você tem que aprender a respeitar. A igreja, ela tem que ser feita com ordem e com decência. Quem consegue escapar um pouquinho são aquelas que têm uma especialidade, como Melzinha, entre outras crianças que são um pouco mais especiais. A gente vai entender que a criança, ela faz algumas coisas porque ela é especial e faz aquilo dali. Mas quem tem o entendimento, a gente já tem que ensinar desde criança: o certo é certo, o errado é errado. E a casa de Deus tem que ter respeito. Se eu respeito a minha casa, muito mais eu tenho que respeitar a casa do Senhor. Amém, irmãos? Ó, a Bíblia fala assim: retira a tua sandália dos teus pés quando entrarem na casa do Senhor. É como se estivesse falando: quando você entrar na casa de Deus, entra com respeito. Não é que os irmãos têm que andar descalço. Eu já fiz essas voltas, já dei um mês inteiro descalço e tudo. Mas não é isso não. É Deus falando: olha, você vier na minha casa, respeite a minha casa. Porque eu estou aí. Deus está aqui conosco. E nessa noite Ele colocou no meu coração essa palavra de respeito. Amém, irmãos? Levanta a sua mão e diga: Senhor Jesus, me ensina a respeitar as normas da tua casa. Amém? A casa de Deus é um lugar que tem que ser respeitado. Se você quebrar alguma coisa com maldade, uma coisa é acontecer um acidente, aconteceu, caiu, quebrou, aconteceu, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas quando você tem a intenção, a maldade, lembra
que tudo isso aqui é uma oferta e é o dízimo do seu irmão, é o suor do seu irmão, é a doação do seu irmão. Então cuide dessa casa como a sua casa, porque esse lugar é seu. Deus separou essa casa para a gente vir adorar Ele, é para a gente adorar o Senhor, amém? Então o copo, o prato, cuide, faz a coisa com respeito, amém? E para finalizarmos, qual é o tema da mensagem de hoje? Para finalizar, seja uma pessoa respeitosa, aprenda a respeitar. Eu trabalho ali no hospital, tem gente que chega ali chutando balde e trata como se a gente fosse um lixo, né? Aí a gente tem que impor o respeito, aí às vezes a gente tem que ser duro, a gente tem que botar a pessoa na posição. Por quê? Porque se deixar, ela bagunça com a gente. Eu estou ali para servir, para tratar todo mundo bem como eu trato aqui. Mas se eu trato você com respeito, é porque eu quero que você me trate também com respeito. Eu tenho que te respeitar, seja você uma criança, seja você um adulto ou um idoso. Eu tenho que respeitar todos aqui. Mas eu respeito os irmãos, porque eu quero que os irmãos também tenham respeito por mim e tenham respeito uns com os outros. Seja uma pessoa respeitosa. Respeite o seu irmão, respeite a sua irmã, respeite as pessoas, para que ela também possa te respeitar. Eu não gosto, irmãos, sinceramente, eu não gosto quando alguém me trata com falta de respeito, porque eu procuro tratar todo mundo com respeito. A gente brinca, mas é com respeito. A gente conta uma piada, mas é com respeito. Tudo tem que ter respeito. A gente tem que ter um limite, porque quando perde o respeito, tudo desanda. Você imagina você trabalhar num lugar que ninguém respeita ninguém, e virou uma bagunça. Assim é na casa do Senhor. Você imagina você dentro da sua casa, ninguém respeita nada dentro da sua casa. Sua geladeira, eu vou lá e boto o sapato dentro da geladeira. Olha que falta de respeito. Guardar o sapato na geladeira, mas é que é tudo bagunçado, pode tudo? Pode tudo? Não, tem que ter respeito. É ordem e decência. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da igreja, na rua e seja lá onde for. Tem que ter respeito. Amém? Então que nessa noite você possa sair daqui levando um pouco mais de conhecimento. Eu sei que você já sabe de tudo isso que eu estou falando. Eu só estou te lembrando. Respeite, seja respeitoso, respeite as pessoas, respeite o semelhante, respeite a igreja, respeite o irmão e a irmã, respeite a família dos outros. É a família do irmão. Você não gosta que ninguém saia falando da sua família, não é? Eu não falo da família do outro. Respeite. Nenhuma família é 100% certa, não. Sempre tem um doidinho, sempre tem um mais levado, sempre tem. Toda família é assim, irmão. Tem o mais arteiro, tem o mais bagunceiro, tem o mais centrado, tem o mais trabalhador, tem o mais preguiçoso. Isso é toda família. Toda família tem. Não tem uma família que essa família é muito unida. Tem. É assim, irmãos. Mas a gente tem que respeitar para poder ser respeitado. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente poder agradecer e poder jantar em nome de Jesus. Ó, eu cresci ouvindo essa frase da minha mãe. Eu vou finalizar com essa frase. Minha mãe falava muito isso para mim quando eu era criança. Minha mãe falava: respeito é bom e eu gosto. Respeito é bom e eu gosto. Vamos respeitar uns aos outros. Amém, irmãos?
Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.